Eu prefiro ser mimizenta do que defender esse tipo de coisa, tá? Olá, terráqueos! Hoje a gente vai falar de um assunto polêmico. A ideologia escondida por trás de Harry Potter. Já prevejo tiro, porrada e bomba, porque tem certas pessoas que são muito apegadas a essa obra, então eu já prevejo treta. Mas eu vou falar mesmo assim porque eu gosto de ser agente do caos e porque vocês têm que saber o que vocês estão assistindo e o que vocês estão defendendo. Então eu trouxe esse vídeo para todos, todas e todas que ainda gostam de Harry Potter. Eu não acredito que nenhum todas aqui ainda goste de Harry Potter, mas, né, se ainda tiver, a gente vai tentar ver se vai continuar até o final desse vídeo. Mas antes de começar, já deixa o seu like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Agora bora lá! A série Harry Potter é uma daquelas que é praticamente impossível não conhecer. Mesmo se você não tiver lido nenhum livro e nem assistido nenhum dos filmes, você com certeza já cruzou com esse bruxinho por aí. E se você circula nas redes sociais, você com certeza já deve ter cruzado com a transfobia escancarada da autora da série. Ok, nesse ponto sempre vai ter alguém para dizer é preciso separar a obra da autora e a gente não vai nem entrar nessa discussão nesse vídeo. Não mesmo. Em vez disso, a gente vai olhar só para a obra e ver que lá tem coisas bem problemáticas também. E talvez, só talvez... Tá vendo? Ah, mas o autor é ruim, então vamos ver se a obra é boa mesmo. Um desses problemas seja a razão pela qual essa série fez tanto sucesso. Ah, e esse vídeo aqui, ó, vai ter spoiler da série inteirinha, tá? Fica preparado. Ah, mas também, 2024, se reclamar de spoiler de Harry Potter, também não posso fazer nada, né? Por falar nisso, o cachorro morre no final, o navio afunda e Rosebud é o trenó. Me perdi, gente! Eu adoro água. Já começa assim, né? Pá! Escravidão na cara de vocês. Já vamos começar com um assunto pesadíssimo: escravidão. O assunto é introduzido na série através dos elfos domésticos, que são tipo seres mágicos que vivem para servir aos... Elfo doméstico? Que isso? Elfo doméstico. Elfo doméstico? Aham. Doméstico? Doméstico. Elfo doméstico. Que racista. Os bruxos que protagonizam a série. O primeiro elfo doméstico a ser apresentado na série é o Dobby, no livro Harry Potter e a Câmara Secreta. O Dobby é obrigado a servir a família Malfoy, da qual fazem parte alguns dos principais antagonistas da série. Da qual fazem parte os mais fachos da série. Ele é constantemente humilhado e maltratado, inclusive sendo obrigado a aplicar punições físicas a si mesmo quando faz algo considerado errado pelos seus escravizadores. No final do segundo livro, o Harry engana o Lúcio Malfoy para que ele, sem querer, liberte o Dobby. E aí o Dobby fica extremamente grato ao Harry até o final da sua vida. Aí, tá bom. Se a história dos elfos domésticos se resumisse ao Dobby, a gente não teria nada muito problemático. Só que quem lê os livros sabe que é muito além disso, né? Só que ela não se resume a ele. Nos livros seguintes, a gente é apresentado a uma série de outros elfos domésticos e a história se complica bastante. E quando eu digo se complica bastante, é do nível repetir argumentos usados por escravocratas reais para justificar a escravidão e até ridicularizar abolicionistas. O primeiro desses casos acontece no livro Harry Potter e o Cálice de Fogo, quando a gente conhece a elfa doméstica Winky. Depois de ser vista segurando uma varinha, algo que é proibido para os elfos domésticos, ela é punida sendo liberta. A Winky não consegue lidar com isso, entra num estado depressivo e se torna alcoólatra. A moral da história: os elfos domésticos querem ser escravos, eles não sabem lidar com a liberdade. Aí você acha que a gente está exagerando? Isso é dito com todas as palavras num diálogo entre os protagonistas. Quando a Hermione questiona o Hagrid sobre o Dobby, que obviamente ficou muito feliz em ser liberto, o Hagrid responde assim:
tem aberrações em toda espécie da natureza. Não estou dizendo que não haja elfo esquisito que aceite a liberdade, mas você jamais convenceria a maioria deles a concordar com isso. E aí você pode estar pensando, isso aí não tem nada a ver com a realidade, é só a escravização de uma espécie ficcional. Harry Potter é ruim. Não é, não é, não é. Eu só acredito vendo. Eu vendo. Não acredito. É isso, né? Mas já existe muita discussão sobre como o tratamento dispensado a espécies ficcionais na fantasia pode levar a paralelos sobre questões raciais bem reais entre humanos, mesmo que não seja a intenção do autor. De mais a mais, de onde você acha que os humanos tiram as ideias deles, hein? Se você quer ver uma discussão bem mais profunda sobre isso, dá uma olhada no vídeo sobre os elfos negros de Senhor dos Anéis no canal Hora Tiago. Amo Hora Tiago, adoro. No caso específico do Harry Potter, isso fica ainda mais claro quando a gente percebe que o argumento usado pelo Hagrid é o mesmo que foi usado muitas vezes para justificar a escravidão no mundo real. Pois é, galera, a ideia de que existem pessoas ou até mesmo etnias que são naturalmente predispostas à escravidão é algo que é repetido pelos defensores dessa prática faz, milênios. A gente pode olhar, por exemplo, para o Aristóteles, que defendia no livro dele Política que existiriam aqueles que são escravos por causa de leis e convenções e aqueles que são escravos por natureza. Daí a conclusão é de que, para aqueles que são escravos por natureza, o melhor que a gente tem a fazer por eles é escravizá-los. Mano, eu vi isso mesmo? Pois é, mesmo aqui no Brasil a gente pode encontrar exemplos de quem defendeu que seria melhor para os negros continuar escravizados. Olha só essa frase aqui do Joaquim Nabuco, que ironicamente foi um abolicionista na sua juventude, no livro Minha Formação. Tenho convicção de que a raça negra, por um plebiscito sincero e verdadeiro, teria desistido de sua liberdade para poupar o menor desgosto aos que se interessavam por ela, e que, no fundo, quando ela pensa na madrugada de 15 de novembro, data da proclamação da República, lamenta ainda um pouco o seu 13 de maio, data da assinatura da Lei Áurea. Deus não me deu voz para eu ter que ler esse tipo de coisa, não. Mas vamos voltar para o Harry Potter, porque só piora. É que, não satisfeita em repetir argumentos escravagistas, a Rowling resolve usar o assunto para ridicularizar o ativismo e, consequentemente, o abolicionismo. Tá vendo, né? Transfobia é só o que ela vomita pra fora no Twitter. Agora, nos livros, meu amor, tem muito mais preconceito escondido que você não viu. Depois de presenciar os maus tratos sofridos pelos elfos domésticos, a Hermione decide fundar a Frente de Apoio pela Libertação dos Elfos, ou FALE. Essa frente não recebe o apoio de ninguém, nem dos bruxos, nem dos elfos, além do Dobby. Os livros passam a tratar o assunto como uma espécie de alívio cômico, mostrando que a Hermione era uma ativista arrogante que não devia ser levada a sério. Na versão em inglês, a ridicularização é ainda maior, porque a sigla fica SPEW, que é a palavra para vomitar. Talvez você esteja aí coçando a cabeça e imaginando que a gente está inventando tudo isso. Afinal, você viu os filmes e não ouviu falar de nada disso. É que isso tudo é tão absurdo que a Warner Bros., na hora de fazer os filmes, resolveu não incluir nada disso. Então não tem a história da Wink, não tem história de Fale, não tem nada nos filmes. Mas tem nos livros. Já o site Wizarding World, que é um site oficial que traz informações complementares para a série, foi no sentido completamente contrário e publicou um artigo com os prós e os contras da abolição da escravidão dos elfos. Sim, tem uma seção inteira de argumentos pró-escravidão. Para piorar, o artigo se chama Fale ou Não Fale? Hermione Granger e as Armadilhas do Ativismo. Eita, Nossa. Rapaz. Pois é, pegou tão mal que o site retirou o artigo do ar. Mas a gente vai deixar um link para a versão arquivada da página, junto das referências desse vídeo, lá na descrição. Vocês apagaram? Mas a gente tem prova, então vamos deixar aqui embaixo. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link do vídeo original onde vocês podem acessar essa fonte, tá bom? Se você tá achando que não tem como piorar, achou errado. Quando o Sirius Black morre, o Harry herda sua casa e o seu elfo doméstico, o monstro.
A casa em questão era decorada com cabeças de elfos domésticos empalhadas. Não, mas certamente o Harry foi lá e tirou todas aquelas cabeças de lá, porque isso era extremamente absurdo, certo? Certo? De acordo com o livro Harry Potter e a Ordem da Fênix, eles enfeitaram as cabecinhas com chapeizinhos e barbas no Natal. Nossa. Eu não preciso nem dizer que isso não foi incluído nos filmes, né? Ok, vamos tentar ignorar o fato de que os mocinhos da série decoravam cabeças decapitadas de escravos no Natal e vamos voltar a falar do Gente, sério. É indefensável, vocês conseguem perceber? escravo que o herói herdou. O monstro havia traído o seu senhor anterior, o Sirius Black, mas o Sirius tratava ele muito mal. Já o Harry deu para ele uma relíquia da família Black e com isso conquistou a sua lealdade. E essa é a moral do Harry Potter. Em vez de tentar abolir a escravidão, a solução encontrada é sermos melhores senhores de escravos. Rapaz, tá certo isso. E esse é o Ouviram o Felca no fundo baixinho, rapaz, tá certo isso? gancho perfeito para o nosso próximo bloco, no qual a gente vai falar como a série é uma grande defesa do conservadorismo. Uma das maiores marcas do universo Harry Potter é o conservadorismo. Como muito bem discutido no vídeo Harry Potter do canal Sean, o mundo de Harry Potter é cheio de problemas sistêmicos, como o da escravidão que a gente falou agora há pouco, e eles nunca são resolvidos. Todos os problemas apresentados são resolvidos a nível individual, quer dizer, aquele personagem ali se dá bem, mas a sociedade que oprime tantos outros personagens iguais nunca muda. Esse mundo é baseado na discriminação de outras espécies mágicas. Sim. Além dos elfos domésticos, também tem os centauros e os duendes, por exemplo. Todos sistematicamente discriminados pelos bruxos. A série reconhece isso e, inclusive, usa uma estátua para representar essa discriminação. É a estátua da fonte no salão do Ministério da Magia, com um bruxo no centro com uma varinha apontada para cima e em volta dele estátuas menores de uma bruxa, um centauro, um duende e um elfo doméstico. Aliás, é nessa fonte que a volta do Voldemort é revelada ao mundo. E o Dumbledore chega a citar essa fonte quando diz que o conflito que tomou conta do mundo mágico é a recompensa pelos maus tratos e abuso ao qual outras raças foram submetidas. A série chega a fazer um comentário interessante sobre como os bruxos bonzinhos estariam com medo de que essas outras raças se juntassem ao Voldemort por conta da discriminação que sofriam na mão dos bruxos comuns. Quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é se tornar um opressor. E se também, né, tá sendo oprimido pra caraca por um lado, vai querer procurar o outro, não vai ter jeito, né? Ou daí, diante disso, você esperaria que a série discutisse essa questão de alguma forma, né? Só que não. A estátua é destruída, a história volta a focar no Voldemort e a derrota dele é vista como uma vitória do bem. Mas jamais se discute se a discriminação contra as outras raças mudou de alguma forma. Outras séries da cultura pop voltadas ao público jovem, como Jogos Vorazes, já provaram que é possível abordar questões sistêmicas nesse tipo de produção. Mas esse não é o caminho que Harry Potter seguiu. O protagonista, Harry, não parece ver nenhum tipo de problema na manutenção das instituições que muitas vezes oprimiram ele mesmo. Muito pelo contrário, no final da série, o Harry escolhe se tornar um Auror, basicamente um policial mágico. E ele toma essa decisão mesmo vendo tudo que os Aurores fizeram contra ele no decorrer da série. Eles prenderam e torturaram injustamente o seu padrinho, o Sirius, prenderam injustamente o seu amigo Harry, atacaram Dumbledore e depois todo o Ministério da Magia, com Aurores e tudo, passou a ser controlado pelo Voldemort. Mesmo assim, o Harry continua querendo ser um policial mágico e no final ele consegue isso. Se a educação não é libertadora, o sonho do oprimido, etc, etc, etc.
Aqui, ó. Aqui da observação. Outro ponto político sensível que foi percebido por muitos foram os estereótipos problemáticos usados pela autora. Quer um exemplo? Até mesmo o programa humorístico Saturday Night Live apontou a semelhança entre os duendes do Harry Potter e os estereótipos antissemíticos usados contra os judeus. The woods are controlled by centaurs. The schools are run by wizards and ghosts. But who controls the banks? Jews, obviously. Little giant-nosed Jew goblins. Aí você pode me dizer, é normal os duendes serem representados na fantasia como criaturas maldosas e gananciosas. Só que o Harry Potter fez questão de adicionar a isso o fato deles serem banqueiros, com narizes longos e curvados e estarem sempre conspirando sobre alguma coisa. Exatamente o estereótipo do judeu internacional que foi vinculado na Segunda Guerra Mundial por... Olha, que legal! E aí eu falo que ela usa o dinheiro dos filmes para financiar células neonazistas e vem gente nos comentários falar que eu sou mimizenta. Olha, que incrível. Vou continuar, então, sendo mimizenta, né? Porque eu prefiro ser mimizenta do que defender esse tipo de coisa, tá? Beijinhos. Dessa vez, em vez de esconder o problema, os filmes foram ainda mais longe e fizeram os duendes mais parecidos Olha isso, gente. Olha isso! ainda com as propagandas racistas dos nazistas. E ainda colocaram uma estrela de 6 pontas, lembrando a estrela de Davi, no chão de um dos bancos. A gente também pode olhar para os lobisomens, que foram apresentados como metáforas para portadores de HIV e outras doenças estigmatizadas. Ai, mas Ana, vocês estão imaginando isso, vocês estão vendo coisa. Foi a própria autora que confirmou isso no Twitter. Me perguntaram se o tratamento de Lupin poderia ser visto como uma metáfora para condições então estigmatizadas. Eu concordei que poderia. A representação dos lobisomens na saga é improblemática, para dizer o mínimo. Eles são pessoas que sofrem de uma doença transmitida pelo sangue chamada licantropia e se tornam incontrolavelmente furiosas quando se transformam, atacando todo mundo que estiver perto. Eu não sei se é um bom jeito de apresentar uma metáfora para uma pessoa que tem uma doença estigmatizada, já que acaba dando uma justificativa válida para isolar a pessoa. Algo que não acontece na maior parte dessas doenças. E é exatamente isso que acontece com o principal lobisomem que a gente conhece na franquia. O Meu personagem favorito sempre foi o Lupin. Sempre. professor Lupin, no livro Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. Até mesmo o Dumbledore, que é tipo a pessoa mais bondosa e sábia da série, só aceita dar um emprego para ele se ele aceitar se isolar completamente durante o período de transformação. Você já parou para pensar o que isso significa se a gente olhar pela lente de que isso é uma alegoria para pessoas portadoras de HIV, por exemplo? Mas calma, que piora. O outro lobisomem que a gente conhece na série é o Fenrir Greyback, que deliberadamente tenta infectar o maior número de pessoas possíveis, especialmente crianças. Nesse caso, a gente precisa lembrar que ainda hoje o HIV é muito associado na cabeça das pessoas à homossexualidade, ainda que hoje as pesquisas mostrem que a maior parte dos novos casos da doença ocorram entre heterossexuais. Então, basicamente, o que a série nos apresenta? Um predador metaforicamente portador de uma doença erroneamente associada à homossexualidade que deliberadamente ataca crianças. Precisa mesmo explicar? Agora junta tudo isso àquela tendência da série de apresentar um mundo conservador sem grandes mudanças sistêmicas e a gente entende que a discriminação contra os lobisomens deve continuar. A resolução do arco do professor Lupin é morrer e ser homenageado, apesar de ser um lobisomem. E nada muda para os outros lobisomens. Bom, eu prometi que um dos problemas da série poderia ser justamente a razão pela qual ela fez tanto sucesso. Vamos falar disso no próximo bloco. Salve, comitê! O assunto hoje é doloroso, hein? Harry Potter e como séries que a gente gosta muito podem ser problemáticas. A sua percepção do Harry Potter mudou ao longo do tempo?
A minha mudou completamente, né? Como eu falei, eu era fascinada por Harry Potter e ao longo do tempo, quando eu fui vendo essas coisas, eu simplesmente hoje em dia eu não consigo gostar de nada do Harry Potter. Eu não consigo mais olhar pra isso sem ver todos os problemas que tem por trás dessa obra. Olha, problemático em Harry Potter pra mim tá principalmente na criadora. Fora isso, tirando os últimos filmes que são bem abaixo da média, eu evito comprar qualquer coisa que possa dar 1 centavo pra ela. Fora isso, sigo minha vida normalmente. Foda-se. Independentemente do que você pensa sobre Harry Potter ou sobre sua autora, uma coisa não dá pra negar. A série é um baita sucesso comercial. No momento em que o roteiro desse vídeo foi escrito, em setembro de 2024, Harry Potter era a 7ª franquia mais rentável do mundo, com um faturamento total estimado em 34,6 bilhões de dólares. Isso coloca a série à frente de gigantes como Barbie, Batman, Homem-Aranha e o universo cinemático Marvel. Vamos combinar que isso faz sentido, porque a série toda é perfeita para produção de mercadorias e memorabilia. É um prato cheio de dinheiro. Pensa bem, os bruxos usam roupas que são diferentes o suficiente para serem facilmente identificadas, mas realistas o suficiente para serem produzidas e vendidas. O universo também conta com uma série de objetos que são facilmente reproduzidos e vendidos, sem os poderes mágicos, claro, como varinhas, vassouras, caldeirões, um monte de coisa, né? Isso sem falar num monte de criaturas mágicas, e dá boneco pra caramba. Além disso, a gente tem as 4 casas de Hogwarts, com suas cores e os brasões que podem ser facilmente colocados numa infinidade de produtos. O mesmo pode ser dito sobre os vários símbolos que aparecem na saga. Eles são simples o suficiente para ser colocados em qualquer produto, mas são facilmente reconhecíveis, como a armação do óculos com um raio na testa ou o símbolo das relíquias da morte. Gente, quantas pessoas vocês conhecem que têm tatuado as relíquias da morte? Porque eu conheço inúmeras, sim, dezenas. Aí você já viu, né? A partir disso é chaveirinho do Harry Potter, é caneca do Harry Potter, é sacolinha de cocô de cachorro do Harry Potter. Tudo isso tornou a série muito mais fácil de vender do que outras séries semelhantes, como Crepúsculo, Percy Jackson ou Jogos Vorazes. Mas esse consumismo não tá só aqui no mundo real, não. Harry Potter também é consumismo no próprio mundo dos bruxos. É o que explica o vídeo The Consumerist Dystopia of Harry Potter, a distopia consumista de Harry Potter em português, no canal Verily Beatty. O vídeo aponta que a primeira vez que Harry e nós, como audiência, somos apresentados ao mundo dos bruxos é através de um passeio para fazer compras no Beco Diagonal, e a partir disso, tudo é visto sob a ótica de mercadorias. Na hora de escolher o animal de estimação do Harry, a escolha da coruja Edwiges foi justificada pelo fato de que as corujas estavam na moda, em vez dos sapos. Já os doces vêm com cartas colecionáveis, que é um truque pra lá de antigo, para fazer com que as crianças consumam mais comidas nem um pouco saudáveis. E tem também o foco enorme no modelo e na marca da vassoura mágica do Harry Potter, a Nimbus 2000. Aí é interessante, né? Pensa na diferença com que os sabres de luz no Star Wars são tratados, quase como uma relíquia religiosa. E compara com as varinhas do Harry Potter, que com raras exceções são compradas e vendidas como qualquer mercadoria. A gente tem também na série alguns estereótipos tipicamente liberais. Quer ver? Os irmãos Fred e George Weasley são mostrados como os bem-sucedidos empreendedores que abrem sua própria loja e vivem da inovação. E além disso, ainda tem a história dos Weasley, que são todos ruivos por terem descendência irlandesa. E a gente sabe que a Irlanda foi colônia da Inglaterra e que sofreu pra caramba por conta disso. E por conta disso, a J.K. faz toda essa semiótica deles serem ruivos, deles serem pobres, exatamente para associá-los com os irlandeses. E ainda tem essa questão de como eles eram pobres e eles venceram na vida, tá vendo? Fizeram uma loja. Olha que legal, olha como funciona a meritocracia.
em contraste com o irmão mais velho Percy Weasley, que é ridicularizado por se tornar um funcionário público. O livro Harry Potter e o Cálice de Fogo é onde esse estereótipo fica mais explícito. Lá tem um relatório escrito pelo Percy sobre a espessura dos fundos dos caldeirões que se torna uma piada recorrente, numa tentativa de ridicularizar a regulação estatal. Essa posição ideológica assumida pela série faz ainda menos sentido no mundo dos bruxos, porque lá eles têm feitiços que poderiam facilmente duplicar ou reparar coisas. Só comprar tanta coisa assim? Você veja, já no segundo livro... Não, e assim, tem mágica. Na casa do Rony, a mãe dele faz mágica pra limpar a casa, não sei o quê. Precisa do elfo doméstico? Precisa de um escravo pra limpar as coisas pra você? Se você tem magia? A gente vê isso com a Hermione consertando os óculos quebrados do Harry com um feitiço simples o suficiente para ser realizado por uma menina de 11 anos. O mundo do Harry Potter é um mundo onde facilmente não precisaria existir a escassez, que é o primeiro argumento de justificativa para uma abordagem liberalista do mundo. Ok, saímos por uma tangente aqui, vamos voltar para o mundo real. É claro que uma franquia com potencial tão grande para vender produtos não poderia ser ignorada pela Warner Bros. Consumer Products, que investiu pesado no marketing da série. Virou um case de sucesso. Basta colocar Harry Potter e marketing no Google que você vai dar de cara com uma infinidade de material tentando estudar e explicar o segredo por trás do sucesso comercial da saga. Mas o ponto principal é que não foi orgânico. Por mais que o boca a boca possa ter contribuído, ninguém nega que teve bastante dinheiro e estratégia na hora de promover o bruxinho, justamente porque os executivos já viam o potencial mercadológico enorme da saga. O Harry estampou capas de jornais e revistas no mundo todo por anos, e mesmo hoje continua aparecendo vez ou outra na capa de portais de notícias. Isso se torna ainda mais problemático quando a gente lembra que essa é uma série infanto-juvenil, um público que é especialmente suscetível a esse tipo de campanha. Tão suscetível que a publicidade infantil é proibida ou pelo menos restrita em vários países, como Alemanha, Canadá, Noruega, Suécia, Brasil e Inglaterra, o país de origem do Harry Potter. Não pode propaganda para criança, mas aí você faz livros, filmes e jogos que, embora não sejam oficialmente publicidade, tem basicamente o mesmo efeito. E com isso, as crianças do mundo real se tornam iguaizinhas às crianças do mundo de Harry Potter. Mágicas? Não. Consumistas. Pois é tentador querer separar o autor da obra, especialmente quando a nossa relação com essa obra é carregada de nostalgia. Sim. Mas no final, talvez uma obra seja sempre um reflexo de quem a criou e a sociedade em que ela foi criada. Você concorda com isso? Conta pra gente nos comentários, mas só se você quiser. Nossa, eu concordo muito com isso que a Ana falou no final. Acho que não tem como uma obra não refletir aquilo que o autor pensa e o espírito daquela época, né? O que a história tá contando pra gente naquele momento histórico, sabe? E eu acho que esse vídeo foi pra gente perceber o quanto os filmes de Hollywood que a gente assiste diariamente desde pequeno estão lotados de propaganda capitalista e a gente não vê. Fora outros estereótipos, fora outras propagandas preconceituosas e pensamentos que não são legais e que estão ali escondidos, revestidos por uma camada de aquilo tudo é só uma historinha infantil, mas que na verdade tem por trás um monte de significados que não são legais, que perpetuam estereótipos preconceituosos, neoliberais, enfim. Espero que você, que chegou até o final e ainda gostava de Harry Potter, tenha tido uma opinião um pouco diferente. E se você chegou até aqui, já deixa o seu like, né? Obviamente. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. E compartilhe esse vídeo com alguém que é fascinado por Harry Potter. E é isso. Beijos. Até o próximo.